Olá, professora Vidotto com vocês novamente, de literatura. Hoje nós faremos questão de segunda fase da FUVEST, ok? Então, na lista do último ano, entrou Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. E a questão fazia a comparação entre Memórias de Marta e o Cortiço de Aloísio Azevedo. Então, vamos lá? O texto. O cortiço é o centro de convergência, o lugar por excelência, em função do qual tudo se exprime. Ele é um ambiente, um meio físico, social, simbólico, vinculado a um certo modo de viver e condicionando certa mecânica das relações. Mas além e acima dele, há outro meio mais amplo, a natureza brasileira, que desempenha papel essencial, o de uma natureza poderosa e transformadora. Então, do professor Antônio Cândido, ex-catedrático da USP, né? A USP gosta muito de pegar os textos dele, e falando de Curtiço para Curtiço. Então, obviamente, a referência aí tem a ver com Curtiço, do Aloysio Azevedo. Afinal de contas, é a obra máxima do naturalismo brasileiro, tá? E aí a gente precisa lembrar que no naturalismo nós temos o determinismo de meio. Então, o meio é o local, né? O Curtiço vai ser o local onde as personagens serão influenciadas, geralmente de forma negativa. Afinal de contas, na visão naturalista, o ser humano é um animal regido pelos instintos, ok? Então, a gente começa aí com o texto do professor Antônio Cândido, dando essa importância histórica dos cortiços e a importância que teve para a literatura, né, no início do realismo naturalismo brasileiro. E aí, a FUVEST entrou com a questão do Memórias de Marta. Temos lá. Memórias de Marta é ambientado em um cortiço, considerando as reflexões de Antônio Cândido sobre esse espaço tipicamente urbano e o romance de Júlia Lopes de Almeida, responde. Então vamos lá. Aí, você, que é candidato FUVEST, obviamente leu Memórias de Marta, tem que ler, tá, gente? Lista não tem como se contentar só com videoaula. Afinal de contas, você vai fazer as questões de primeira fase, mas nas questões de segunda, o vestibular vai exigir de vocês uma reflexão muito maior sobre as questões sociais levantadas, tá bom? Então vamos lá, ó. O que que eles perguntaram na nossa primeira questão? Do item A. Temos lá assim. O cortiço, em Memórias de Marta, configura-se como um centro de convergência, o lugar por excelência, em função do qual tudo se exprime. Explique sua resposta. Então, se a gente fosse pensar no cortiço do Aloysio Azevedo, a resposta seria sim. Afinal de contas, o comportamento de João Romão, de Jerônimo, de Pombinha, todos vão ser influenciados pelo meio. Quando a gente fala de Memórias de Marta, isso não é uma realidade. Afinal de contas, apesar de viver num lugar degradado, insalubre, a personagem Marta, né, e a mãe, também de nome Marta, conseguem sair do cortiço. Então, apesar da Marta e a mãe terem de ir para o cortiço depois do suicídio do pai, né, em que a vida econômica delas decai drasticamente, elas não vão ter essa influência tão pesada, né? E aí a resposta está na questão B, que depois a gente vai fazer. Então vamos lá, o que que seria uma resposta adequada para a banca da FUVEST? Pensando que a banca FUVEST é mais exigente nas respostas do que a banca VUNESP, tá bom? Então temos lá, ó. A gente vai fazer uma contra-argumentação, por isso que a gente começa com a adversativa. Embora, tá? Então vamos lá, presta atenção nisso. Toda vez que você vai fazer uma resposta contra-argumentativa, a gente precisa começar com uma conjunção adversativa, ok? Embora a infância de Marta, a protagonista do livro de Júlia Lopes de Almeida. Ana, eu preciso dizer que é a protagonista? Precisa. Não se esqueça que tanto a protagonista quanto a mãe têm o mesmo nome, ok? Ah, preciso falar que é o livro da Júlia Lopes de Almeida? Se quiser ganhar a nota máxima, por favor, resposta completíssima, tá bom?
Então, ó, embora a infância se passe no cortiço, ela e a mãe conseguem se mudar por uma outra moradia, mais independente e asseada. Por que isso? Porque o cortiço é uma moradia coletiva, tá? E a asseada, né? Por quê? Porque a sujeira era descrita, então tinha muito problema, a questão da insalubridade, tá bom? Quando Marta obtém seu primeiro emprego como professora. Quando você dá essa informação, você está mostrando para a banca que você leu, você sabe realmente o que você está falando. Não é aquela resposta lacunar, superficial, tá bem? Então pense. Não dar uma resposta completa pode significar um ano a mais aí para a vaga dos seus sonhos. Então, não tenha preguiça de escrever, por favor. Então, a gente já falou que não, agora a gente tem que explicar o porquê, né? Afinal de contas, isso era solicitado na pergunta. Por isso, não é possível afirmar que o cortiço, em Memórias de Marta, se configura como centro de convergência, em função do qual tudo se exprime. Ele é, antes, um local de passagem, cenário importante na infância da protagonista, que destaca os desafios enfrentados pela família inicialmente, mas, considerando a narrativa de forma completa, não possui caráter central, tá? Porque o caráter central vai ser justamente o quê? A relação da Marta com a mãe e principalmente a questão educacional, que é o que vai ser a próxima pergunta da FUVEST. Tudo bem? Então, é isso a resposta A.